O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se encontra hoje com diretores e presidentes de grandes empresas em Davos. A repórter Beatriz Manfredini tem os detalhes desse encontro. Bia, quais são os assuntos aí dessas reuniões? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde para você também, Cláudia, para todos que nos acompanham. Olha, os assuntos principais colocados, então, pelo governador de São Paulo em todos esses dias de Fórum Econômico Mundial são as privatizações, a agenda verde e também a digitalização aqui no estado de São Paulo. E hoje não é diferente, hoje é o quarto e último dia dele participando do Fórum Econômico Mundial. Neste momento, ele está em reunião com o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore. Durante a manhã, ele teve outros encontros, pelo menos 6 já aconteceram na parte da manhã, lembrando que ele está na Suíça, então o horário é diferente. Ele esteve, por exemplo, em reuniões e encontros bilaterais com o CEO da Microsoft, também da Enel e de outras empresas importantes. Também esteve com a enviada para a ação climática do governo da Alemanha. E, inclusive, ali ao fim da manhã, Tarcísio de Freitas publicou fotos desses encontros nas redes sociais e escreveu também sobre esses momentos, então, que está tendo por lá. Olha, o que ele escreveu: o seguinte: olha, último dia em Davos e vamos nos despedindo com boas histórias para contar em São Paulo. Já foram 6 bilaterais nesta manhã que nos fazem pensar quanta coisa boa temos nas mãos para desenvolver para o Estado e também para as pessoas. Então, ele ainda tem pelo menos mais um encontro depois dessa reunião com o ex-vice-presidente dos Estados Unidos. E aí se prepara para o retorno para São Paulo. Ele deixa a Suíça por volta das 10h30 da noite de hoje ainda, do horário deles. Então chega amanhã bem cedinho aqui a São Paulo. Está previsto na agenda dele nesta sexta-feira, é uma agenda mais na parte da tarde, né? Pela manhã ele deve voltar para casa, dormir. Na parte da tarde tem reuniões internas no Palácio dos Bandeirantes e também despachos internos. Só para a gente contextualizar um pouco, eu queria falar sobre as reuniões de ontem, que também foram bastante interessantes. A gente deu a agenda aqui ontem, mas o conteúdo também é bastante interessante. Tarcísio esteve, por exemplo, em uma reunião com o presidente da AstraZeneca e ele propôs uma parceria da AstraZeneca com o Instituto Butantan aqui para a saúde do estado de São Paulo. Com isso, ele recebeu a proposta de participar de um evento de reflorestamento entre os meses de março e abril, proposta que veio da própria AstraZeneca. Também conversou com CEOs de empresas sobre reforma tributária. Tarcísio quer aplicar uma reforma tributária aqui no estado de São Paulo. E recebeu propostas e conversas iniciais sobre o leilão do Rodoanel, também falou de privatização da Sabesp. Então, aqueles temas principais que nós falamos agora no início, sendo colocados nesses dias todos em que o governador participou do Fórum Econômico Mundial de Davos. Lembrando, então, que hoje é o último dia, ele retorna e que essa foi a primeira viagem internacional dele como governador de São Paulo. E aí eu queria chamar o meu colega, o Luca Bassani, que está na Europa e tem mais detalhes dessa agenda, mas aí dos nossos ministros. Vamos para lá. Obrigado, Bia. Pois é, os ministros brasileiros, tanto da Fazenda quanto a ministra Marina Silva do Meio Ambiente, tiveram agendas bastante cheias durante os últimos dias e isso continua hoje. O ministro Haddad disse que é necessário uma maior integração dos países latino-americanos no setor energético, não só nas linhas de transmissão, mas também na produção da energia limpa, o que vai facilitar a atração de empresas para o continente, essas empresas que buscam exatamente ter aquele selo verde, já que é uma demanda dos consumidores e dos próprios governos. Portanto, se o Brasil se especializasse nisso e os seus vizinhos sul-americanos poderiam atrair muitos investimentos e, consequentemente, muitos empregos. Ao mesmo tempo, nós vemos que o ministro se encontrou também com outras personalidades do mundo empresarial que têm buscado trazer o nível de confiança para as empresas brasileiras ao nível antes da pandemia, exatamente considerando que o Brasil também passou por um momento difícil em 2022, assim como todo o resto do mundo. A ministra Marina, por sua vez, ontem se encontrou também com o presidente do Banco Mundial e hoje participa de uma conferência conjuntamente com o governador do Pará, Helder Barbalho, para falar sobre as questões amazônicas. O governador Helder, ele quer exatamente passar adiante a imagem do seu estado, que busca ser a sede da COP30
em 2025. Lembrando a todos que a COP é aquela conferência sobre o clima organizada pelas Nações Unidas. Então, o presidente Lula já expressou a vontade de que o Brasil cedia esse evento e, portanto, será muito importante tanto a parceria dos governadores da região amazônica quanto a ministra do Meio Ambiente, que busca sempre mostrar que o Brasil está disposto não só a combater o desmatamento, mas também a investir cada vez mais nas energias renováveis, no qual o Brasil pode se tornar uma referência e também um exportador. Tirando essas questões relacionadas ao Brasil, nós vimos que aqui na Europa também várias outras personalidades, chefes de Estado e ministros participaram. Ontem, talvez a mais emblemática fala tenha sido do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que pediu celeridade dos líderes para a resolução do conflito. Afinal, nós sabemos que os impactos econômicos da guerra na Ucrânia têm atingido o preço dos alimentos, o preço dos combustíveis, da energia elétrica e também causado grande desconfiança por parte do mercado internacional. E não só isso, mas também o próprio chanceler alemão que esteve aqui foi duramente pressionado sobre o envio de tanques, os tanques Leopard para a Ucrânia, portanto uma maior participação da Alemanha no quesito bélico. De qualquer maneira, o Fórum Econômico Mundial de Davos, que acontece em todos os anos na época de janeiro, ele busca trazer perspectivas, trazer um horizonte sobre as questões econômicas e políticas durante o ano que vai seguir. Lembrando que em 2023 os desafios são ainda maiores, considerando que 2022 foi um ano muito difícil do aspecto econômico também. Obrigada, Luca Bassani, pelas suas informações. Até mais tarde, Luca. Para comentar os principais assuntos aqui do jornal desta quinta-feira, a gente já chama o Jorge Serrão. Boa tarde, Serrão, seja bem-vindo. Serrão, a gente viu aí com o Luca e com a Bia também vários encontros bilaterais sendo feitos lá, além do encontro principal em Davos, para atrair mais investimentos aqui para o Brasil, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa importância desses encontros, dessas relações. É bastante interessante como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi recebido lá em Davos. Foi tratado como se fosse um chefe de Estado, como se fosse um presidente da República. Só que não, né? Ele nem é candidato a nada, vamos com calma. Mas ele levou para lá o que os investidores de Davos, o que os bilionários querem. Negócios. Eles querem saber como podem firmar parcerias para ganhar dinheiro com o Brasil. Aquele fórum lá não é fórum para passear, não é fórum para ver a neve, não é fórum para fazer discurso regional, não é fórum para tratar de outras questões que fogem ao interesse maior da elite global. A elite globalista, ela quer grana, ela quer negócio objetivo. Tarcísio levou e tem tudo que o Estado de São Paulo tire grandes benefícios disso. Já Marina Silva e Fernando Haddad, representando o governo brasileiro, fizeram muito mais discursos que são menores do ponto de vista da questão global. A Marina ainda puxou para o lado do clima, que é a atração dela, é o ponto sobre o qual ela sabe falar, mas também a turma de lá não quer saber nada de negócio de clima, não. Eles querem saber